Gente, pra ser bem sincero, eu nem tava esperando ter que fazer vídeo hoje, mas simplesmente aconteceu o Neymar. O Neymar vai pro sacrifício, claramente ele não tá 100%. O Vojvoda coloca ele numa posição entre linhas, que é pra basicamente, mano, nem precisa marcar, até porque ele não aguenta. O Neymar é reportado ali na transmissão que ele escolhe os momentos que ele vai dar um sprint, que ele vai gastar o físico dele, porque não tá aquilo tudo. Dito isso, 3 gols e ele encaminha o Santos pra fora do rebaixamento. O Neymar faz a diferença, vem aqui comigo. Olha só, gente, começando da escalação, o grande destaque, desconsiderando todos os outros 10 jogadores, é claramente o Neymar mais uma vez. E todo mundo sabe o porquê que isso aqui é um destaque, porque saiu notícia que ele nem jogaria mais esse ano, e desde que saiu a notícia, ele fez 4 gols em 2 jogos. Assim, o Neymar, como eu falei, o Neymar tá se esforçando, e eu acho que se em algum momento existiu uma ideia de que ele não tava tentando, ele não tava pelo menos querendo, essa ideia cai por terra. Eu sempre bati na tecla de que ele me passava a impressão de querer muito seleção brasileira, jogar Copa. O Santos eu não sabia tanto, não tinha tanta certeza assim. Eu acho que hoje ele meio que prova que quer as duas coisas. Eu falo isso porque pra dar uma merda ainda mais federal, pra lesão que já não é simples piorar ainda mais, é 2 palitos, é muito fácil. Mesmo assim ele vai pro sacrifício e começa a titular. E é engraçado porque desde que saiu a notícia, foi tudo de cabeça pra baixo do que dizia a notícia, porque a notícia dizia que ele não jogaria mais esse ano, e aí aquela confusão, como é de costume, a carreira do Neymar no final é confusão e polêmica. Assim que sai a notícia, sai a entrevista com o pai dele falando, gente, mas ele tá machucado? Nem a gente tá sabendo disso, de onde que tá vindo isso? E aí, de fato, o Neymar, assim, na base do sacrifício ou não, ele vem pra mais um jogo, o time do Santos é esse, o Vojvoda altera ali algumas coisas, e como é que começa essa partida? Começa com o próprio Neymar fazendo uma jogada individual aqui, ele vai deixar o marcador pra trás, acha o Guilherme, que chuta pro gol, e o goleiro Jandrei, sim, aquele do São Paulo, faz uma grande defesa e tá aqui o Guilherme. O Guilherme que não só hoje, mas no geral, direto, é um jogador grotesco. Eu lembro que naquele 6-0 do Vasco, enquanto ainda estava só 1-0, e isso foi no começo do segundo tempo, aquele 6-0 ele foi construído muito do nada, tá ligado? Não foi um jogo inteiro de domínio. Enfim, eu lembro que naquele dia o Guilherme ele teve uma chance que era ele e Léo Jardim, e ele chutou a bola lá na casa do você sabe o que. Assim, é um jogador pra lá de questionável. Dito isso, hoje até que eu acho que ele fez um bom jogo, apesar de que, como eu falei hoje e sempre, vira e mexe ele fazia uma bosta aqui e ali que eu falava, meu Deus do céu, mas hoje eu acho que no geral ele fez um bom jogo nesse lance que a gente acabou de ver. Eu acho que é muito mérito do Jandrei, que fez uma baita defesa e logo na sequência do jogo mostrou porque não tá mais no São Paulo, porque tava perdendo bola sem nem ter porquê. Enfim, o Jandrei também, falando em jogadores questionáveis, Jandrei e São Paulo. Na sequência, aqui um grande lance do Neymar com o Guilherme, quase gol. Na sequência, o que a gente vai ter? O Juventude, que já não briga por nada, que tá completamente entregue. A gente tem o time do Juventude levando perigo com um cruzamento dentro da área, o zagueiro corta e quase faz um gol contra. Isso aqui é um ponto a ser mostrado, porque assim, o placar termina 3-0. E aí, pra quem não viu, até porque era exclusivo do Amazon e tal, e aí eu acho que limita pra algumas pessoas ver, porque nem todo mundo tem assinatura, mas enfim, pra quem vê o placar, talvez vai ter a impressão que o jogo foi fácil, que por causa do Neymar o Santos nadou de braçada nessa partida. Não foi. Principalmente no primeiro tempo, dá pra dizer que o Juventude é quem foi melhor. Não foi tão superior assim, mas foi superior, tá ligado? Não foi um domínio, tipo, que o Santos nem viu a cor da bola, mas o Juventude atacou. Aqui um quase gol contra, o zagueiro tira, ele corta com uma coragem do caramba, porque era um pouquinho pro lado e era gol contra, mas um pouquinho não aconteceu, então ele corta de forma muito assertiva. Depois, a gente tem o Neymar tentando fazer o tal do gol que nem o Pelé fez, que é o que? É o gol de meio de campo. O Neymar percebe o goleiro adiantado, ele chuta e a bola vai pra fora. Eu acho que ele estava confiando muito na qualidade do excelentíssimo Jandrei. Enfim, ele erra aqui, opa, deixa eu parar aqui. Mas mostra ali o Neymar percebendo ali as oportunidades. E eu acho que uma coisa interessante da gente comentar é que essa função que o Neymar estava hoje, jogando ali nas entrelinhas do ataque, o Neymar estava meio que tendo mais liberdade. Porque primeiro que ele não tinha que marcar, mas até aí tudo bem, não é tanto novidade assim. Mas o grande ponto, o que eu acho que foi o maior acerto do Vojvoda, é que jogando nesse lugar, ele muitas das vezes, não todas, mas
muitas das vezes ele recebia com uma certa liberdade de marcação. Nem todas as vezes tinha gente em cima dele, o que, cara, é maravilhoso. Se você tem um Neymar no time e você consegue deixar ele no lugar do campo onde ele vai pegar a bola com uma certa liberdade, o Neymar vai render. Então, assim, desde o começo do primeiro tempo, ele já tentava achar um passe aqui, achava um passe ali. É bem verdade que em alguns momentos ele estava numa frequência abaixo, num ritmo mais devagar, e uma hora ou outra ele perdia a bola, mas tinha momentos aqui que ele estava com uma confiança tão grande que ele estava tentando até gol do meio de campo. Depois, o que a gente vai ter? O gol do Juventude, do Talhari. Acontece o gol, chega a rolar. E aí a sorte do Santos é que estava impedido e o gol, portanto, é anulado. Mas assim, cara, o time do Santos, como eu falei, no primeiro tempo, ele foi um time meio que superado, apesar do placar terminar igualado. Assim, é um time de um futebol bem mais ou menos, é um time bem complicadinho. Aqui, o Juventude chega a fazer um gol, e é um gol que pro Juventude não valia nada. Então, a gente já viu quando o time tá rebaixado, pode ser que não vale mais nada mesmo, não vou jogar, e aí o time cai de produção, o time é abalado pelo já rebaixamento, e às vezes, já que tá rebaixado mesmo, o time começa a jogar mais leve porque não tem mais nada o que perder, vambora, e aí às vezes o time até melhora. Enfim, hoje fazia uma boa partida, desde que o Carpini chegou, a gente tem que ser justo aqui, se eu não me engano, desde que o Carpini chegou no Juventude, a campanha é de 14º lugar no Brasileirão. Ou seja, se talvez fosse o Carpini o ano todo, não teria caído. Porque vendo o futebol, principalmente do primeiro tempo, não é um time rebaixado não. Se você olhar o Juventude e comparar com o Inter, principalmente nessa reta final, o time do Inter que está acima da tabela está muito abaixo na qualidade, tá ligado? Enfim, aqui eles deram azar, o Juventude do gol não valer, e o Santos deu muita sorte, porque aquilo, cara, faltando só esse jogo e mais uma rodada, um golzinho a mais ou a menos, ele mexe com a cabeça de todo mundo, ele abala o psicológico, poderia ferrar com o Santos, mas não ferrou porque estava impedido e não valeu, então segue o baile. Depois o que a gente tem? O Neymar com essa chance aqui, o Guilherme dá o passe para ele, a gente vai ver o lance, mas a gente não vê gol. Porque assim, o Santos teve chance de chutar, não chutou, aí teve mais uma, não chutou e ficou perdendo oportunidades. O Guilherme poderia ter chutado, ele escolhe dar o passe no Neymar, o Neymar poderia ter chutado, mas na verdade o que acontece é esse lance aqui, ó, é um contra-ataque, o Neymar vê o Guilherme passando e aí devolve aqui, se eu não me engano, no Igor Vinícius? Não tenho certeza do que eu tô falando. Perdão se eu estiver falando bosta. Mas enfim, a bola vem parar no Guilherme, que poderia ter chutado, perde um pouco o controle. Eu não sei se ele tocou no Neymar ou se ele tentou um drible, que ele acabou errando um pouco a execução, mas virou um passe e aí o Neymar olha e é desarmado, perde a bola. Enfim, cara, aqui é o típico lance de faz, não fez. Sabe, criou oportunidade, mas não conseguiu nem concluir ela, nem finalizar no gol e seja o que Deus quiser, nem isso. E aí, dessa forma, o que a gente tem? O final do primeiro tempo, trazendo números lá do Flash Score, que a gente tem o seguinte, 55 a 45% de posse de bola pro Juventude. Então a posse de bola era do time do Juventude e a quantidade de finalizações, além de posse de bola, o Juventude também finalizou mais no gol? Sim. Quanto exatamente? 7 a 4. Tem um detalhe aqui que finalizações no gol, se eu não me engano foi 3 a 2, dessa vez eu nem anotei, mas eu acho que é isso, 3 a 2, só que pro Santos. Ou seja, o Juventude ele teve mais quantidade de jogo, mas a qualidade do Santos, apesar de a quantidade absoluta ser menor, a qualidade foi um pouquinho maior. E aí o que a gente tem pra falar do Neymar em específico, que obviamente é o foco desse vídeo aqui? Cara, a gente tinha um Neymar que, como é de costume, ele muitas das vezes dava um passe ali que é simples, mas que muitas das vezes a gente vê aqui no Brasil que os caras não dão um passe simples, porque, sei lá, é uma bola que ela é simples se você for nela de primeira, se você dá o passe de primeira. Mas o jogador aqui, ele precisa dominar uma, duas, e aí até que domina duas, já perdeu ali a oportunidade, o Neymar dava passe, o Neymar invertia um lance, ele tem tido muita bola, tipo, de maior distância e tal, e normalmente ele acerta, porque é o Neymar, a qualidade ninguém duvida, tá ligado? Mas também é bem verdade que, como eu falei, em muitos momentos dava até pra sentir que ele tava evitando a corrida, que ele tá mais devagar. O Neymar está se esforçando pra estar em campo. Assim, ele tá longe de ser um cara que, pronto, fez 3 gols, então vamos pra seleção brasileira? Não é por aí não, tá ligado? O Neymar, ele tá, assim, ele tá se empurrando em campo. A diferença, cara, é que, vamos falar bem aqui dele, vamos falar a verdade, na real. O Neymar é tão bom que, cara, sem um joelho, ele ainda é isso aí, 3 gols e meio que salvando o Santos do rebaixamento. É um extra classe, é fora da curva e até então nenhuma surpresa. Porém, nem tudo é mil maravilhas, porque começa o segundo tempo, o Santos com o Neymar vai ter uma grande chance, aqui tá o Neymar, a bola é tocada, vai vir nele
e ele erra o gol. Ele praticamente joga de zagueiro, ele joga a bola pra cima do gol. Era uma grande oportunidade, a gente tinha 1 minuto só do primeiro tempo, quase 2, e ele perde o gol. E aí eu comecei a pensar, cara, se perder esse jogo, então se simplesmente empatar, uma chance dessa aqui vai pegar mal e vai ficar meio feio. Só que logo depois, o que a gente tem acontecendo? O primeiro gol dele. Numa baita jogada com o Guilherme, que hoje eu falei que eu acho que jogou minimamente bem, tá ligado? Que se naquele outro lance eu não tenho muita certeza se ele de propósito deu passe pro Neymar, aqui eu tenho certeza absoluta, porque olha só, o próprio Neymar recebe para começar a jogada, dá o passe no ponto futuro pro Guilherme, que dá um bom passe devolvendo, o Neymar chuta a bola, desvia, gol dele, uma bela jogada deles, e aí o gol acontece. O Neymar chega a mais um gol em mais um jogo, porque no último jogo ele já tinha balançado as redes, o Santos sai na frente, e lembra do fator psicológico que poderia ter pesado contra se tivesse validado aquele gol do Juventude? Aqui eu sinto que a partir do momento que o Santos faz 1-0, inverte tudo. É o Juventude que sente, até porque sinceramente esse jogo já não vale nada pra quase que ninguém, e aí, cara, com o Santos 1-0 na frente, esse 1 às vezes vale até mais do que 1, porque desanima completamente o time. Uma bela jogada, tá? Eu acho que esse aqui foi o gol mais bonito do dia, apesar de ter desviado ali no final e tal, pá, a gente não sabe exatamente onde a bola iria se não fosse o desvio, mas a jogada do Guilherme tem que ser comentada aqui. Ele dá um passe, assim como o Neymar dá um passe em ponto futuro, o Guilherme meio que sem nem ver o Neymar, mas já imaginando que ele chegaria por ali, ele devolve a bola nele e o Neymar realmente chega, ele está apto para pelo menos chegar nessa bola, tá ligado? E fazer um gol muito importante, um gol que é de um cara que custa muito caro, que pesa o financeiro do time, mas que na reta final, na reta que o time mais precisa dele, cá está aparecendo. Depois, o que a gente vai ter? Mais um gol do Neymar, de novo. Ele mais uma vez. O que a gente tem? O Santos vem trazendo a bola, o Neymar já se movimenta aqui, recebe na frente, nem domina, já chuta, 2-0 debaixo do Jandrei e sai aqui comemorando. Mais um gol dele e aqui acabou qualquer tipo de chance de ânimo do Juventude. Juventude, que antes de voltar a falar de Neymar, eu queria comentar do outro extra classe que estava em campo, que é o Nenê, que, cara, eu fiquei de cara de saber que o Nenê, ele tá saindo do Juventude, foi falado isso na transmissão, eu pensei, uma hora tem que aposentar, né? 40 e todos já, vai aposentar. Aí não, o pessoal falando na transmissão que ele deve sair do Juventude para ir pro Botafogo da Paraíba. Assim, eu nunca vi alguém gostar tanto de jogar futebol igual o Nenê. O que acontece com o Nenê, meu Deus do céu, tá ligado? É impressionante. Mas, enfim, o amigo dele, o Neymar, que inclusive, cara, no começo do jogo, ali no momento de jogar as moedas e, qual campo você quer e tal, Neymar, capitão do Santos, e Nenê lá estiveram pra decidir essas coisas. Os dois são muito amigos, eu acho que todo mundo sabe. Se você não sabe, tá sabendo agora. Eles são muito amigos fora do campo e tal. E aí eles estavam rindo de gargalhada e tal, que é o típico negócio que se o Santos perde, o pessoal ia pegar pra falar que o Neymar não tava levando a sério, que, sabe, tava de brincadeira e tal, porque assim, vagabundo espera qualquer oportunidade pra sabe, desvirtuar a coisa. Enfim, não vai ter essa oportunidade, porque 2 gols, 2 dele, mais uma vez, um gol que não é fácil, um gol que não é de pênalti, mas tem gol de pênalti também, porque, mais uma vez, Neymar comemorando aqui a lá, Messi que mira bobo, o Lautaro, que fez gol da Sul-Americana contra o São Paulo, eu lembro dele por causa disso. Ele sofre um pênalti, ele é puxado dentro da área, e aí de pênalti, estando em campo, quem vai pra bola? Obviamente Neymar Júnior, que corre pra ela, o goleiro tá lá, Jandrei bateu o goleiro pra um lado, bola para o outro, o Neymar mata esse jogo, 3-0, hat-trick. E aí, cara, agora a gente vai trazer aqui alguns dados. O primeiro, esse é o primeiro hat-trick do Neymar desde abril de 2022, lá na época de PSG, faz muito tempo. No Al Hilal ele não fez nenhum, no Al Hilal ele praticamente não jogou bola, na verdade é essa. Então assim, o Neymar, ele, obviamente, os últimos anos da carreira dele têm sido tristes, mas poderia ser muito pior, como se caísse. Eu acho que terminar a carreira não indo pra Copa e caindo pra Série B, praticamente uma coisa seguida da outra, seria tenebroso. Aparentemente, a parte da Série B, o Santos tá fazendo a sua parte pra não acontecer. A parte da Copa, eu acho que a questão física ainda tem que ser discutida, porque assim, no geral, o Neymar agora que fez 3 gols, tá pronto pra ir pra seleção brasileira? Infelizmente eu sei lá, tá? Por quê? Porque o físico dele ainda aparenta estar muito ruim. Eu não sei se é impressão minha, eu não sei se é um pouco de o meu lado fã, que fica com medo dele machucar de novo e aí tá vendo coisa, mas eu sinto que o Neymar tá meio de vidro. E eu sei que falar isso nem é tão arriscado, que nos últimos anos o Neymar tem sido de vidro, mas eu sinto que, cara, a qualquer momento pode dar bosta de novo, o que também não é nenhuma aposta
aposta muito alta, porque de fato é bem provável. Só que assim, tem que ver se após terminar a temporada ele não vai ter que operar, e aí tem que ver como é que volta de operação e tal, porque como a gente falou demais, sacrifício é a palavra, ele tá jogando, se esforçando muito, ele tá jogando sacrifício. Eu acho que hoje, sendo bem sincero, do jeito que ele tava hoje, é meio complicado imaginar a seleção. Agora é aquilo também, nada impede dele evoluir, tá ligado? Como eu falei, tem que ver se opera ou não, se não precisar de operação, melhor ainda, mas se precisar também, é uma operação mais simples, que parece que com pouquíssimos meses, 1, 2, ele já volta, então daria tempo. Assim, gente, a qualidade do Neymar, ninguém tem dúvida, tá ligado? O que resta dúvida é o físico. E no geral, o que a gente pode falar aqui? Nos últimos 3 jogos, eu até tenho umas anotações aqui, nos últimos 3 jogos que essa reta final do Santos, essa briga na finaleira, se vai cair ou não, nos últimos 3, ele tem 5 gols e 1 assistência. É bem verdade que, no geral, a campanha do Neymar no Brasileirão é decepcionante, mas ele deixou pra crescer no momento que o time mais precisava, ele é herói. A verdade é essa. Assim, a partida que ele faz hoje é de jogador grande, é de jogador que tem estrela, nada que surpreende, é o que a gente espera do Neymar, é isso aí mesmo, tá ligado? Outra coisa, ele foi, pelo menos no momento que eu olhei, o jogador que teve mais toques na bola do Santos, desconsiderando só o Zé Ivaldo, que é zagueiro, normalmente o pessoal da zaga ali pega bastante a bola mesmo, mas da galera do meio pra frente, o Neymar foi quem mais encostou na bola, então apesar de estar meio manco e tal, ele não se esconde do jogo, muito pelo contrário, ele foi também o cara que teve maior número de finalizações, o que é normal, porque o Santos meio que busca ele, mas mostra que ele tá lá aparecendo. Assim, querendo ou não, se o Santos tem sucesso, a gente tem que parabenizar o Neymar, porque se tiver fracasso, tem que cobrar dele. O Santos joga em pró dele, e aí deu certo hoje 3-0. Ele foi também o cara que teve a maior quantidade de toques na bola dentro da área adversária. Então, dentro da área de quem tá atacando, tá ligado? O Neymar foi quem mais levou perigo, foi quem mais teve a bola dentro da área. Assim, o Neymar é um jogador extremamente relevante. Se a gente puxa o histórico dele aqui, contra o Mirassol, ele deixou um, contra o Sport, ele deixou mais outro e uma assistência, então um gol, uma assistência, e hoje ele vai lá e faz mais 3 gols, 2 com bola rolando, 3 no pênalti. Com isso, na tabela, o Santos vem aqui para 14º, o Internacional está afundado. O que acontece com o Internacional é impressionante. Assim, o time do Inter, se você olhar no papel, eu acho melhor do que muita coisa que tá indo pra Série B. Se você olhar na prática, e eu estive lá em São Januário, nesse 5-1 que acabou de acontecer, cara, é horroroso esse time do Internacional. Eu aceito Alan Patrick se eles caírem. Pode mandar pra cá que vem com nós. Coisa importante aqui também. O Vasco, que aqui aparece na imagem, 12º, é bem verdade que ele tem só 45 pontos, o que tá muito perto do Santos, por exemplo, agora que chegou a 44, mas pra quem quiser saber, o Vasco não corre mais risco de queda, porque quantidade de vitórias não tem como ser atingido ali, e aí o Vasco, que é o primeiro critério de desempate, tá livre do perigo de rebaixamento, graças a Deus. Aquela vitória é foda. Aquela vitória contra o Inter foi muito importante, e aí a gente se livrou. Agora tem que ver se garante vaga na Sula ou não. O próximo jogo é contra o Atlético, provavelmente um time mais reserva do que qualquer outra coisa, porque o Vasco tá pensando na Copa do Brasil. Enfim, tem que ficar esperto. O Santos ainda tá nesse bolo, o problema não tá 100% liquidado, não acabou, tá ligado? Mas ele cumpre o seu papel, ele vai lá e ganha de 3-0 e tá muito na conta, cadê? Deste cara aqui. Hoje o Neymar resolveu. Muito se cobra, e eu acho que tá certo, porque quem mais tem talento tem que ser cobrado de forma diferente mesmo. Ele resolveu, ele respondeu, e é isso aí. 3-0, 3 gols do Neymar. Acho que eu já vi o suficiente. Pode convocar, Ancelotti. Pode convocar. Na mesma hora que eu acabei de falar que não pode, tá ligado? Pode convocar, Ancelotti. Ignora tudo que eu falei. Pode convocar. É nóis, muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo.